de mais nada, eu queria agradecer, né, o interesse de vocês no curso, e também participar. A gente sabe, mais uma sexta-feira, infelizmente, na quarta eu tive um problema, e aí eu pedi para transferir para hoje, mas sexta-feira a gente sabe que é um dia já mais complicado, então agradecer também a disponibilidade de tempo de vocês. Meu nome é Maria Carolina Tomás, eu sou uma das coordenadoras, né, outra é a professora Mércia. A minha área de atuação, na verdade, é ciências sociais, né? Eu sou formada, tenho mestrado, doutorado em sociologia, e de uns anos para cá eu comecei a me interessar muito pelas práticas integrativas, me tornei professora de yoga, terapeuta de florais, e junto da professora Mércia, que é uma professora da área de saúde, ela é da enfermagem, a gente formatou esse curso, né? Então aí ficou, eu falo que é ótimo que tem experiência de alguém que chegou nessa área sem ter experiência nenhuma com a área de saúde, como várias pessoas chegam aqui no curso, e a Mércia, que é da enfermagem, né? Com muitos anos de experiência, quase 40 anos que trabalha na PUC na área da saúde. E aí a gente fez essa dobradinha e formatamos o curso que eu vou apresentar aqui para você. Vou compartilhar uma apresentação. E aqui é para ser mais um bate-papo mesmo. Então, se tiverem perguntas, pode interromper. Eu não me incomodo, não, tá? Não precisa deixar a pergunta para o final, pode ficar. É engraçado, cadê a pergunta que eu não estava aqui agora? Agora tá certo. Eu só não vou conseguir, acho que, ver vocês quando eu estiver compartilhando. E vou colocar no vídeo de apresentação. Então, é, como eu falei, né? Eu sou a professora Maria Carolina Tomás, a professora Mércia. Assim, só para uma apresentação bem rápida do curso, né, a gente entende a saúde como algo bem integral e holístico, assim. Então, acho que a proposta das práticas integrativas é essa, né, e trazer essa visão bem integral mesmo da saúde, né? E aí a gente aborda algumas das PICs, das práticas integrativas complementares de saúde. Aqui eu coloquei algumas, como eu falei antes, a gente vai passar de disciplina por disciplina, então acho que vai dar para ter uma visão melhor, né? Mas aromaterapia, terapia de florais, yoga, acupuntura, aurículo, fitoterapia, reiki, cromoterapia, Chantal, reflexologia, né? E também a gente tem umas disciplinas voltadas a pensar a qualidade de vida, nutrição anti-inflamatória e cuidados paliativos também. Tudo isso pensando nas práticas integrativas. O curso ele é formatado tanto para as pessoas que são profissionais mesmo da área da saúde, mas para qualquer pessoa interessada que tenha vontade, não necessariamente só de mudar de carreira, mas às vezes as pessoas têm vontade de aprender para aplicar na própria vida, com a família, né? Então, acho que ele também tem esse objetivo. A gente escuta muitos relatos dos alunos nesse sentido também. Então, o curso tem essa concepção mais holística, igual eu falei, a ideia é tratar as questões emocionais e energéticas, principalmente, além das questões físicas. Então, tem aula de anatomia também, né? Anatomia física. Já falei dessa questão também, já adiantei um pouco. A ideia é promover esse conhecimento técnico-científico de diversas práticas, né? Então, assim, e pensando também um pouco o Sistema Único de Saúde, porque as práticas integrativas fazem parte, né, da oferta do Sistema Único de Saúde, não todas elas, né, aqui em Belo Horizonte mesmo, a gente não tem oferta de todas, mas de algumas delas, de várias. Então, a gente também traz esse contexto do Sistema Único de Saúde e o Plano Nacional das Práticas Integrativas e Complementares no país. Tentar compreender aí também os princípios dessas práticas, né? Então, os princípios tanto de aplicação, mas também pensar as questões éticas, as questões legais, os limites também, né? Então, quando eu chegar nas disciplinas, eu vou falar um pouco. O reiki, a própria arte-terapia, tem algumas associações que têm rigor de como a gente vai aplicar essas práticas, alguma formação complementar que é necessária. E também, principalmente pelo fato de a gente estar dentro de uma universidade, a gente discute bastante estudos científicos mesmo, né? Eu mesmo ministro a disciplina de florais, muita gente acha que é só efeito placebo, mas tem muito estudo científico sobre isso. Então, a gente tenta trazer também essas outras questões para serem discutidas durante o curso.
Aqui já falei um pouco do sistema de saúde brasileiro, né? Também tem uma disciplina de anatomia, né, física, e tem uma de anatomia sutil, que é essa parte mais das energias, né, do corpo mais energético, onde que atuam as principais PICs. E aí, qual que é o objetivo também, né? Capacitar os alunos para atuar em projetos que envolvam as práticas integrativas e complementares. O que que a gente tem assim, de egresso, né? A gente já terminamos com 5 turmas já, e a gente vê de tudo, assim, gente que fez por curiosidade, hoje já aplica na vida, usa aromaterapia, usa florais né, por conta própria, com a família também. Pessoas que abriram mesmo seu espaço para atendimento, né? Então, a Rosana é uma que tem lá no site, que ela deixa um depoimento, ela sempre manda coisa para gente, notícia para gente, ela tem espaço aberto. Tem uma outra aluna também, assim, que já né, não tinha antes de fazer o curso, e abriram durante o curso e estão atuando. E outras pessoas que às vezes chegam para a gente já assim, eu conheço a aromaterapia, mas gostaria de conhecer outras práticas, né? Então também tem esse perfil, né? E aí a pessoa quer complementar o atendimento dela com alguma outra prática integrativa. Então esses seriam, né, alguns perfis. Um outro perfil é de pessoas parecidas comigo, é da área, né? Não faz uma transição de carreira completa, mas tem interesse, né? Eventualmente atua, atende um ou outro paciente, mas não faz uma transição de carreira completa. Né? Seja por várias razões, né? Tem gente que não faz por questões financeiras, tem gente que não faz, inclusive que gosta da carreira que tem também, né? Não veio para o curso com a intenção de deixar as atividades profissionais que tem. Então, a gente tem vários perfis de alunos. A ideia é que vocês já consigam atuar nessas iniciativas com as práticas, e acaba que entre eles também, dependendo da turma, mesmo sendo virtual, como a gente tem alguns encontros presenciais, as turmas se conhecem, né? Um vai, conhece o espaço do outro, assim, é bem legal isso também. E a ideia, né, de aplicar as PICs, ela vem muito com essa proposta de promover saúde e prevenção. Né? Então, tem uma parte do tratamento grande, mas a gente dá uma ênfase muito grande também na questão de promover cuidado, promover qualidade de vida e prevenir outras complicações. Né? Então, essa acho que é uma questão aí. O período dessa turma, né, que está agora com as matrículas abertas, é início em setembro, com término em novembro do ano que vem. Essas datas, elas são um parâmetro, elas estão lá no site, são parâmetros. Mas não significa que vai terminar no dia 19, certinho, não. Às vezes o semestre vai até, esse semestre mesmo agora, ele vai até 23 de dezembro. Mas às vezes a gente não termina no dia 23, né? Vai terminar um pouquinho antes. Como tem as aulas ao sábado, essas que são presenciais, também ajuda a mudar um pouco o calendário. Então, se é uma previsão, tá dentro desse período, né? Podendo aí alguns dias de diferença, principalmente para o término. A carga horária é de 432 horas de aula, e são divididas da seguinte forma, né? Tem as aulas terças e quintas, de 19 às 22h30. A gente deixa essa questão de eventualmente as segundas, porque dependendo do semestre, a gente tem uma professora, são duas professoras, na verdade, mas ela obviamente, ela não ministra. Deixa eu só voltar lá para tentar aqui, admitir. Boa noite, Juliana. É, que ela não pode ministrar aulas às terças, então a gente deixa eventualmente as segundas. Mas não significa que a turma de vocês isso vai acontecer, né? Vai depender um pouco da dinâmica que a gente tiver com os professores. As aulas são ministradas nessa plataforma, que vocês já viram como é que entra, como é que faz. Né? A gente tem a aula síncrona, então são aulas, igual eu falei, que é um bate-papo, vocês podem perguntar durante a minha fala, não precisa esperar o final. E a gente tem uma outra plataforma que é chamada Canvas, que a gente deposita o material complementar e é onde vocês fazem as avaliações. As avaliações dependem de cada professor. Né? Então, tem professor que pede trabalho, tem professor que dá, tipo, múltipla escolha no Canvas, professor que vai pedir fichamento de um texto. Então, depende, isso é critério de cada professor mesmo. E aí tem uma variedade de professores, inclusive variedade tanto de temas quanto variedade de perfis também de pessoas. Né? O que a gente não faz são avaliações durante as aulas.
isso muitas vezes as pessoas confundem um pouco. Não tem, por exemplo, na disciplina, um dia que vai ser prova. Isso não vai acontecer, por dois motivos. Um, para vocês aproveitarem mesmo a aula, né? Então, que de qualquer forma, a prova vai ser à distância, não faz muito sentido a gente separar esse tempo da aula para fazer isso. E segundo, porque tem gente que não consegue assistir, né? Tem essa questão da gravação. Então, se eu for ficar colocando avaliação durante as aulas, a gente não vai perder tempo, mas também não vai dar oportunidade para todo mundo fazer. As aulas, elas costumam ser gravadas. Por que que a gente não promete sem, né, assim, falar, as aulas são gravadas? Elas, por causa da questão dos direitos autorais, então, cada professor pode decidir, assim, no termo, né, falando que ele aceita. Cada professor tem a liberdade de decidir se vai ou não gravar a aula. Mas todos os professores, até o momento do nosso curso, gravaram aula. Até hoje, a gente não teve nenhum professor, uma professora que falasse assim, não vou gravar minhas aulas e tal. Até porque quando a gente vai contratar essa pessoa, a gente já fala, né? Vai precisar gravar aula e tal. Então, o perfil de professores são esses, assim. A gente não teve esse problema. Então, se você eventualmente pode assistir a aula às terças, mas não pode às quintas, a da quinta vai ficar gravada e você assiste depois. A desvantagem é que não vai ter essa troca com os professores e com os colegas. Tem turmas que são muito animadas, os colegas falam bastante, trazem muitos exemplos, né? Então não vai ter essa troca. Mas o conteúdo vai estar lá, tá? Vai estar disponibilizado. O professor disponibiliza isso aqui mesmo na plataforma Teams. Ao final da gente terminar aqui, vocês vão ver que tem um lugarzinho dela, da palestra gravada, tá? Então, fica disponível na própria plataforma. A outra vantagem da gravação é que vocês vão poder rever as aulas, tá? Boa noite, Maurício. Acho que o Maurício chegou aí também. Boa Boa noite. noite. Boa noite. Vou voltar aqui. Então, a gente está aqui discutindo, estou só apresentando algumas questões sobre o curso, mas fiquem à vontade para perguntar também, tá? Podem me interromper. Então, esse é o funcionamento, né? Aulas 2 vezes por semana aqui na plataforma. A gente, nesse curso, né, não são todos os cursos online que tem isso na PUC, mas a gente fez muita questão de ter encontro presencial nesse curso. Isso tem algumas, como tudo, tem pontos positivos e pontos negativos, né? Sempre tem, para todas as decisões que a gente toma. Mas a gente achou que era bem importante, então, por exemplo, um dos temas é aurículo, né? Auriculoterapia. E a professora é um sábado inteiro só de aula de aurículo. Então, basicamente, é como se vocês estivessem fazendo um curso de auriculoterapia, aquelas 8 horas, esses cursos básicos que são oferecidos. E aí fica muito difícil de ver o pontinho online e tal, né? Então, a gente achou que seria, algumas disciplinas, elas vão ter alguns encontros presenciais. Esses encontros, eles acontecem em Belo Horizonte. A maior parte deles é ali no campus do Lourdes, que fica na Praça da Liberdade, mas a de aromaterapia a gente usa o laboratório de biologia do campus Coração Eucarístico, tá? Então, por causa do laboratório e tal. Eles não são obrigatórios, né? Então, assim, se os alunos perderem, não tem aferição de presença, de ausência, de falta, não vai ser reprovado por causa disso. E eles não são, eles eram no passado, a gente já tentou fazer isso, né? Assim, quando eu falo a gente, é mais a instituição portuguesa do que a gente professor, fez no passado transmissão desse conteúdo. Só que a transmissão às vezes não pega bem a câmera e tal. Não, o que a gente vai fazer agora vai ser, o professor vai dar um trabalho, né, um material para substituir essa atividade. A gente ainda tem discutido como é que vai ser essa substituição, porque, para ser bem sincera, é uma aula bem prática, né? Então, a gente está pensando, acho que cada professor vai ter ali uma conduta diferenciada, né? A gente não vai conseguir padronizar isso. Mas a gente entende também, obviamente, que nem todo mundo pode se deslocar para Belo Horizonte, né? Então, isso realmente também é um dificultador. A Ayurveda, por exemplo, é um conteúdo mais fácil dele passar para vocês, né? A aromaterapia também, eu acho que talvez radiestesia e aurícula, que são as duas que são um pouquinho mais difíceis de ter uma substituição mais próxima, né? Alguma substituição haverá, mas talvez não, né? Assim, para não prometer uma coisa que talvez fique difícil de fazer.
E aí esses encontros são esses, né? Eu acho que vou falar durante as disciplinas. Então, como é que funciona o curso, né? Segue mais ou menos essa ordem, não necessariamente, às vezes a gente inverte um pouco a ordem das práticas, né? Depende, assim, de disponibilidade para a pessoa, etc. Mas a gente começa, essas três primeiras são as que a gente tenta começar, que é o Sistema de Saúde Brasileiro e a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares, que é esse cenário mesmo, é uma disciplina curta, são 12 horas só, quando está aqui, CH é a carga horária dela, e TO é esse tempo de trabalho complementar, que são as avaliações, as atividades, as leituras, etc. Então, ela é essa disciplina que pavimenta, né, o histórico mesmo do SUS e da política nacional, da onde que surge, né, como é que foi dado isso aqui no Brasil. A gente acha que é um contexto importante para ser discutido. A gente segue com introdução à anatomia e fisiologia, uma professora da Faculdade de Medicina, aqui da PUC, que, assim, muita gente vem e fala assim, ah, mas essa disciplina, ela é ótima, a Natália é ótima, eu gosto Professora muito da aula Carolina, dela. Sim, professora, pode falar. desculpa, antes de você passar para o segundo, esse do sistema de saúde brasileiro, dentro dessa matéria, a gente vai ter um pouco de legislação, qual que é a abrangência e limite, onde a gente pode Sim, atuar, está tudo aqui dentro? Porque, não. Onde pode atuar, não necessariamente está tudo aí dentro. Porque, por exemplo, arte-terapia é uma das PICs que tem uma regulamentação bem densa. E aí a própria professora trabalha com vocês. O reiki também é necessário ter uma formação de 3 níveis, né? Às vezes a gente tem até aluno já que é reikiano, então a professora também passa para vocês qual que é essa parte da legislação. Essa primeira é mais uma legislação geral mesmo da regulamentação das PICs no Brasil. é igual, é E igual aquele manual que o SUS deixa online? um pouco mais que aquele manual que o SUS deixa online, Ah, mas tá. inclui um pouco também. Mas tem uma parte mais histórica também da política, mas de cada uma das práticas, não, assim, né? Porque aí depende, às vezes o próprio professor dessas práticas vão falar para vocês quais são os próximos caminhos, quais seriam outras formações necessárias, a carga horária, né? A questão de arte terapia tem uma questão muito, eles são muito organizados, a associação, eles têm uma carga horária mínima, se eu não estiver enganada, acho que é 300 horas de formação que é necessário para poder atuar como arte terapeuta. Então, assim, aí eles vão passar isso tudo para vocês, isso em cada uma das práticas que forem ser vistas, né? Tá bom, obrigada. Respondi? Joia. E aí a segunda é biologia. A biologia, que é anatomia e fisiologia, ela foca em alguns sistemas, não em todos, né? Assim, não dá tempo dela detalhar todos, mas foca no endócrino, no reprodutivo, deixa eu lembrar aqui, eu tenho isso anotado. Só pegar que eu tenho as vinhetas das disciplinas. Então, assim, ela vai focar nos principais sistemas que são importantes para as práticas, né? Onde as práticas vão atuar. Então, o muscular também, por causa do yoga. Vou só pegar aqui, eu devia já ter aberto esse arquivo. E aquela não está aqui tão detalhada quanto eu achei que estava. Mas, enfim, assim, né? São os principais sistemas que ela vai trabalhar para, principalmente, a terceira disciplina. E eu falo que é uma disciplina que foi uma coisa assim muito que eu queria trazer para o curso, né? Que eu falo que esse curso aqui, quando o mestre e eu sentamos para pensar, eu tinha feito algumas formações anteriores. E aí, eu até essa professora dessa disciplina mesmo, eu trouxe de um outro curso. Ela é física, doutora em física, né? Trabalha com yoga e. Acho que ela caiu. Será um pouco, né?
Voltou. Tá no mudo, Carol. Ah, como assim cair total, né? De repente eu ouvi caindo. É, tá compartilhado o documento? Sim. Mesmo depois de ter caído? Ah, então ótimo. Vocês estão vendo a tela cheia, né? Não é um negócio pequenininho, não. A tela cheia, igual aquela hora. Então, perfeito. E aí, essa foi uma disciplina que eu quis muito trazer. Alguém tinha perguntado sobre medicina chinesa e tal. E aí tem uma diferença, né, entre a medicina é, chinesa e da indiana, assim, né? Então, essa disciplina, não é que ela vai tratar a medicina chinesa, não é isso, ela vai tratar os aspectos sutis, o que a gente chama de anatomia sutil, que é o que vai ser a base para as práticas, na verdade, né? Porque a gente entende que as práticas, elas atuam também no nosso corpo físico, mas vai atuar muito no nosso corpo energético. E aí são 7 corpos energéticos e etc., que ela vai explicar. E aí tem os pontos também, né, na medicina indiana, os nadis, que correspondem a alguns dos pontos da medicina chinesa, né? Eu não sei muita coisa de medicina chinesa, não, mas é indiana. Então, que corresponde a alguns dos pontos também. Então, ela tenta fazer um pouco essa ponte também, né? Trazendo aí quais são esses fundamentos das práticas, porque as práticas têm essa questão emocional, energética, né? E aí isso vai ser muito importante para a Ayurveda, para yoga, para florais, né? Depois, porque tudo isso vai atuar nos nossos corpos energéticos. Então, é bem, bem importante. E a Miriam, assim, ela é isso, né, que eu falei, ela é física e ela estuda mudras, que são as posições das mãos no yoga. E aí ela tem vários trabalhos científicos sobre essa questão energética, de como que isso atua. É uma disciplina bem legal, assim. Eu acho que ela é a primeira que vai, de fato, dar um fundamento para o que vem depois. A Janaína trabalha depois a qualidade de vida e saúde integral, nessa perspectiva de promoção de saúde, né? A gente pensou um pouco também, assim, que não necessariamente as pessoas vão só atuar como na prática, mas eventualmente podem atuar em de promoção de saúde, projetos de promoção de qualidade de vida, né? E aí ela traz um pouco essa perspectiva assim. E aí a gente entra nas práticas mesmo, né? Todo mundo fala, meu Deus, que elas vão entrar nas práticas. E aí agora a gente entra com a primeira disciplina, em geral é a primeira, ou ela é junto, né? Você tem uma disciplina, a gente formata o curso muito assim, uma na terça, uma na quinta, uma na terça, uma na quinta, faz um pacotinho delas, elas terminam e passa para a prova. Às vezes até coincide de anatomia sutil e Ayurveda serem juntos. É uma boa dobradinha quando dá certo isso. Que é o Pedro, né? Ele é nutricionista, ele é biólogo, então assim, o Pedro tem uma formação bem variada, é professor de yoga também, o Pedro é assim, bem, tem uma formação de Ayurveda com mestre e tudo. E aí ele trabalha a medicina Ayurveda, mas obviamente em 36 horas ele não vai conseguir passar tudo, né? Toda a formação. Então ele foca, o que que a gente tem aqui nesse curso como premissa? O foco nos fundamentos de cada uma das práticas e aquilo que a gente entende que é possível do aluno aplicar assim que ele terminar a aula. Então, vai ter um fundamento e ele vai passar algumas questões possíveis das pessoas incorporarem, tanto na prática diária delas. Essa é uma das disciplinas que tem muito dessa questão, que os alunos dão muito retorno sobre isso. Ah, depois que eu estudei essa disciplina, eu mudei meus hábitos alimentares, mudei meu horário, mudei alguma coisa assim, né? E tal. Então, ele tenta trazer isso para a prática do dia a dia nosso e também de como orientar outras pessoas, caso você venha fazer um atendimento. E essa é uma das disciplinas que tem um dos encontros. É um sábado todo também dedicado à, à medicina Ayurveda com o Pedro. Assim, ele traz traz um monte de coisa para fazer com os alunos. A segunda é yoga e meditação, que também, da mesma forma, em 32 horas, claro que também vão ser fundamentos, né? Vai ter muita aula prática, ela é toda online, porque as professoras, elas nem são daqui, uma está na Índia, elas dividem, uma está na Índia mesmo, e a outra é do interior de São Paulo. Elas fazem muitas práticas com vocês, práticas meditativas, com exercícios mesmo.
Então, mantendo essa perspectiva nossa de quando a gente pensou no curso, o que é o fundamento, mas o que eu posso dessa prática já incorporar na minha rotina e já indicar para as pessoas fazerem também. A gente nunca fala respeitar aqui, porque não é uma questão médica, mas indicação para eventuais pessoas que eu venha atender. Então, elas fazem muito exercício de meditação, sentado, em pé, em várias questões assim, e também aulas de yoga, né, práticas para vocês, assim. E depois a aromaterapia, que é uma professora da casa, da PUC, ela é professora da área da saúde, e ela também ela trabalha com a Associação de Aromaterapia do Brasil. Então, assim, ela está super acostumada a dar vários cursos e tal. E ela também tem uma aula prática, por isso que tem essa parte online. Também é um sábado todo, só para aromaterapia, no laboratório, que é uma oficina, basicamente, de cosméticos. Assim, ela trabalha com desodorante, creme, várias coisas, associando aí a aromaterapia. Deixa eu voltar aqui que alguém entrou. Alguém entrou. Boa noite, Luciana. Então, ela vai, durante as aulas, em geral, essas aulas práticas é ao final, tá? Então, ela vai trabalhar online os fundamentos, as questões, a aromaterapia tem uma questão química mesmo, tem uma questão também de efeitos colaterais, etc., né? Como que faz a indicação, tudo certinho. E, ao final, ela faz uma oficina prática. Tem gente que depois até compra o material mesmo e faz cosméticos, né? Tem uma aluna nossa que faz isso, ela faz os atendimentos e ao final ela faz esses cosméticos para as pessoas que ela atende. Então, ela faz essa oficina do dia todo no laboratório de biologia da PUC, que é no campus do Coração Eucarístico, por isso que não é no campus de Lourdes, né, na Praça da Liberdade Encontro, embora esse curso fique alocado em Lourdes. Depois, terapia de florais, que é uma disciplina mais curta, mas ela é basicamente a formação 1 de terapeuta de florais. Então, assim, ela é 1 para quase a 2. Eu acho que, né, assim, basicamente eu dou o conteúdo todo da formação 1 e da formação 2. Então, a gente foca muito nos florais de bar, né? Eu apresento um pouco essa disciplina minha, eu apresento um pouco outros sistemas de florais, mas a gente foca no florais de bar, porque o objetivo é que vocês consigam fazer indicação de florais ao final da disciplina. E é bem possível. Né? Então, com 16 horas, são 8 horas o nível 1 e 8 horas o nível 2. Dá para sair fazendo indicação, né? Dá, dá tranquilamente para vocês conhecerem todos os florais do sistema de barra. A gente faz muito exercício prático de indicação, né? No final também eu peço para vocês fazerem tipo um portfólio para vocês guardarem depois, para ajudar a indicar. Então, é outra disciplina também com esse intuito, né? O que o aluno sai fazendo no final? Porque eu acho que é isso que todo mundo quer um pouco também da resposta aqui, né? Eu diria assim, não, talvez não vai sair um professor de yoga, mas algumas práticas meditativas certamente você vai conseguir incluir na sua rotina e também para indicar para as pessoas fazerem, né? E no caso dessas professoras, elas têm indicações, ainda mais que a Mira, que é a mesma de anatomia sutil, ela tem indicações muito específicas mesmo de tratamento, né? Ela trabalha com essa questão, assim. As práticas integrativas 5, que é Reiki, radiestesia e cromoterapia. Então, essa disciplina, né, que está com a Daniela, Reiki, ela vai falar, né? Então, a gente nem vai se dedicar muito tempo ao Reiki, porque para quem conhece, sabe, para quem não conhece, né, vai ficar sabendo que é necessário fazer uma formação básica só de Reiki, né? Você precisa chegar a ser mestre de Reiki para aplicar Reiki nas pessoas. Então, ela vai passar os fundamentos disso. Só que essa questão energética do Reiki tem muito a ver com a radiestesia. Então, ela faz uma aula prática, usando o pêndulo, né, como se fosse um atendimento mesmo. Essa aula dela não é um sábado inteiro, é uma sexta-feira. Então, a gente tenta conjugar com aroma, por exemplo, sexta-noite é de reiki e no sábado inteiro é aromaterapia. Ou sexta-noite é de reiki, não, é radiestesia, que é. A reiki não tem prática de reiki. Sexta-noite vai ser a radiestesia e sábado o dia todo é Ayurveda. A gente conjuga isso na hora de fazer os horários aqui. E é um fim de semana só. Todo início de semestre já vão saber. Todo semestre tem um encontro.
né? São 3 semestres, né? Esse e os 2 próximos do ano que vem. Então, a gente deixa um encontro para cada semestre. Tá? Não necessariamente no final dele, vai depender da disciplina, né? Igual a primeira sendo a Ayurveda, em geral, é no início do semestre. É, aí, aí ela trabalha a radiestesia um pouco junto com a questão da cromoterapia, das cores, então ela tem essa parte dessa forma. Fundamentos de arte-terapia, quando a gente estava pensando nesse curso, a gente conversou, né? Assim, eu conversei horas e horas com a presidente da Associação de Arte-Terapia, e aí vocês podem observar que a disciplina chama Fundamentos de Arte-Terapia. É uma associação muito organizada e eles exigem 300 horas de treinamento, né? Tem toda uma. Mas vocês não, a aula com a Denise, ela participa dessa associação, então a gente falou, não, eu acho que mesmo sendo uma disciplina curta, a gente pensou que era interessante ter os fundamentos para as pessoas conhecerem a prática, e também saberem quais são os passos, né? Assim, e ela é da associação e tal, então ela tem muito cuidado com isso. Eu falo que é uma das práticas que eu notei que tem muito cuidado ao lidar com a aplicação dela, né? E atendimentos. A acupuntura auricular, ela atua no SUS, né? Essa professora, Marcela, ela atua no SUS e ela é biomédica, né? Formada até pela PUC também. E o que que acontece? A acupuntura em si, né, quem não conhece, quem está pensando, é algo que é muito difícil o aluno terminar essa disciplina e colocar a agulha, brincar, né? E aplicar as agulhas. Então, o que que a gente fez? Ela vai dar essa parte de fundamentos, explicando o que que é, etc. Que são os mesmos fundamentos da aurícula e do tuinal. E aí a aula prática são 8 horas. É o curso, a gente pôs esse tempo, essa carga horária, que é o curso de aurícula. É um curso como se vocês fossem fazer em algum lugar, né? Assim, fora. Vou fazer um curso de aurícula no final de semana. É essa carga horária. A gente fez de propósito, assim, para cumprir essa carga horária da parte prática. Então, ela mostra como é que faz com as sementes, né? Que a gente pensou, a gente também tem que ter responsabilidade de pensar que a acupuntura, né? Muitas vezes, quem vai aplicar, inclusive, são médicos. Então, assim, você tem uma formação específica para isso. Mas o que é possível dentro desse universo que as pessoas apliquem, que elas façam? A aurículo e o tuiná, que é a massagem. Então, ela passa essas duas técnicas para vocês. Então, elas que são possíveis de levar para atendimentos, tá? Não dá para levar acupuntura, né? Assim, porque na hora que as pessoas veem lá, assim, acupuntura, 36 horas da aula, é pouco, né? Para uma formação mais completa. Por fim, a gente vai para reflexoterapia e Chantal. Chantal é aquela massagem nos bebês, né? Então, que é a mesma professora de Reiki, de radiestesia, Daniel. Então, ela passa, né, as técnicas, acho que ela foca bem, bem na Chantal, assim, que tem esse início da massagem para os bebês e tal. Então, essas são as práticas, né? Eu sei que a Ione perguntou no início, essas vão ser as que a gente vai discutir, que discute nesse curso, a gente sabe que tem várias outras, a gente já testou outras também, assim, e aí a gente acabou pensando que também não adianta colocar muitas por causa da carga horária, vai acabando ficando muito pequeno. E o que a gente tem percebido é isso, né? Para atuação, então, por exemplo, terapia de florais, 16 horas, beleza. 8 horas para aurículo, né? Então, a gente tentou colocar essas cargas horárias que fossem fazer com que os alunos pudessem atuar depois, né? Então, tem um pouco isso, né? A decisão de não ter muitas, assim. E hoje eu diria que depois, né, de terminar, a gente vai terminar a quinta turma esse semestre, o corpo docente está muito coeso, assim, todo mundo no mesmo objetivo, então está bem legal. E além dessas, das práticas, a gente incluiu algumas outras que a gente achou que seria interessante. Então, nutrição anti-inflamatória, que assim, dá uma dobradinha bem interessante com medicina Ayurveda. Às vezes a gente até sobe ela, tudo, né, o horário, assim, não tem uma ordem, assim, tão específica que precisa ser. A única coisa que realmente precisa ser anatomia vinha antes de anatomia sutil, e anatomia sutil vinha antes das práticas. Porque senão, na hora que chegar em yoga, na hora que chegar em reiki, acupuntura, vai faltar anatomia sutil. Mas as outras
não é mais fácil da gente reorganizar. Então, nutrição anti-inflamatória, muitas vezes ela tem mais ou menos próximo ali de medicina Ayurveda, né? A professora trabalha essas questões da nutrição, e trabalha muito também com questões de chás, né? Tem outro lado também da nutrição. Cuidados paliativos, as práticas integrativas e complementares. Então, uma agenda está na ordem do dia, que são os cuidados paliativos, e aí a professora, né, é especialista nisso, trabalha com isso, e como a importância das práticas integrativas para o cuidados paliativos. Basicamente, essa que é a discussão aqui, né? Então, que tipo de práticas são adequadas, como, né, o ambiente que isso vai ser feito, dentro dos cuidados paliativos, que muitas vezes não são, né, não são cuidados só médicos, né? A pessoa requer outras questões também. E a gente tem essa disciplina de orientação profissional um pouco por essa demanda de algumas pessoas, alguns alunos que chegam, de mudança de carreira, de abrir consultório, como é que isso faz? Então, a professora trabalha, vocês estão vendo que eu só falo professora, porque o único professor que a gente tem é o Pedro, o resto todos são professores. A professora de orientação profissional trabalha com essas questões, né? Transição de carreira, abertura de consultório, então esses são os principais temas. E todos os cursos da PUC têm essa disciplina que se chama Humanidades. Até em negrito aí, 12 horas, né, de disciplina, que é um requisito obrigatório para todos os cursos de especialização da PUC Minas. Então, ela fica aí também, em geral, uma disciplina que é mais compartilhada, então ela é dada assim, para a área de saúde, né? Então, outros cursos da área de saúde fazem juntos, mas o professor já está acostumado também, assim, né? Em geral, não dá problema para mim. Alguma pergunta, gente? Alguma curiosidade? Não sei, deixa eu mudar aqui a tela para ver a carinha de vocês. Não? Então, eu vou seguir aqui, já está quase acabando. E aí a dinâmica da disciplina para vocês saberem, né? A aprovação tem que ter 70 pontos em cada uma das disciplinas. O professor também, igual eu falei, depende do professor, né? Ele não, como é que se diz assim? Ele pode fazer o tipo de avaliação que ele quiser. Em geral, ele vai dar um tempo para vocês fazerem, né? Não vai ser algo ele pode fazer isso ao final, mas ele tem um tempo para processar a nota, né, de 30 dias depois que acaba a disciplina. Então, em geral, a gente deixa esse exercício já lá postado antes, né, para dar um tempo para vocês fazerem. Mas precisa dessa pontuação mínima de 70 pontos. E também vocês fazem a avaliação da disciplina. Tem um questionário, vocês também hoje vão fazer uma avaliação dessa conversa nossa. Toda vez que termina a disciplina, vocês recebem um questionário para avaliar o professor, avaliar a disciplina. Então, por isso que eu falo esses feedbacks, e eles são muito importantes. A gente mudou carga horária de disciplina por causa disso, muda professor, né? Às vezes também, então, é bem importante esse retorno que a gente tem. E eles são anônimos, então vocês podem ficar bem à vontade para escrever, né? O que realmente for a avaliação que vocês fazem das disciplinas, do curso, da atuação da coordenação, de tudo isso está lá também contemplado. E aí eu acho que era isso que eu tinha assim mais para falar. Eu vou, e como eu disse, tem a avaliação da palestra. Eu vou colocar esse link que está aparecendo na tela no chat, porque o pessoal pede para que vocês avaliem também essa conversa, né? Tanto que foi importante, se tirou as dúvidas, etc. Então, eu vou deixar esse link que aparece aqui no chat para vocês também, tá? Vou voltar aqui na tela. É isso. Bom, gente, assim, de forma bem geral, era essa né, o material, essa ideia que eu trouxe para a gente começar a discussão e para vocês conhecerem um pouco do curso, né? Eu já vi aqui que Débora e Ione estão com a mão levantada, já vou passar a palavra para vocês. Débora. Boa noite, né? Eu seria, no caso, algumas dúvidas a respeito da formação prática mesmo. O que acontece? Meu intuito seria transição de carreira mesmo, uma abertura de consultório para trabalhar mais nessa área. Como a gente sabe, por exemplo, um curso como acupuntura,
para mim fazer a prática dele, eu teria que ter uma formação na área da saúde? A acupuntura, ela tem a regulamentação específica dela, né? A gente nem oferece, a gente oferece, igual eu falei, os fundamentos mais teóricos, e a parte prática que a gente vai oferecer é a aurícula, que são, sabe aquelas sementinhas que o pessoal coloca? Terapia, sim. É, que Com pode ser cristais. semente mesmo, ou pode ser aquelas de metal, né? E o Tuiná, que é uma massagem nos pontos de acupuntura. Então, exatamente porque para a acupuntura tem uma, né, uma legislação específica, e a maior, eu não sei te dizer se é obrigatório, mas pelo que a Marcela vai saber, a Marcela sabe tudo sobre esse assunto, mas a maior parte são pessoas Da da área médica, saúde, né? sim. Caso contrário, da área da saúde. Caso contrário, eu conheço assim, a gente sabe de alguns cursos, aí você tem uma carga horária só de acupuntura, né, para fazer uma Exato. formação mais consolidada. A Sim. gente, assim, no nosso curso, não dá conta de tudo isso, não. E aí isso Então, também acontece na questão do yoga, né? o yoga, não vou falar que é mais simples, não, porque é mentira. Não é que nada é simples, né? Às vezes a gente fala, mas essa prática é mais simples. O que que as professoras vão trabalhar? Ou, né, que é a Miriam e a Thais que trabalham os fundamentos, mas, por exemplo, elas até trabalham um pouco plano de aula, essas coisas, mas eu diria, eu fiz 3 formações de yoga, assim, só para você ter uma ideia, mas eu diria que a carga horária prática é pequena no curso. Talvez essa parte teórica, quais são as posições, porque o yoga não é só essa coisa, a questão das posições, você tem toda também essa parte da respiração, da imposição de mãos, da postura das mãos, que são os mudras, então, dos crias, né, também, que são os processos de limpeza. Então, tudo isso elas vão cobrir. O que são crias, né, essa parte teórica toda. Tem uma parte prática, elas começam quase todas as aulas com exercício prático, uma postura, alguma coisa assim, alguma questão mais meditativa, e depois que começa a parte prática. Todas as aulas têm prática. Mas eu diria assim, você treinando dar aula para outra pessoa, entendeu o que eu quero dizer? Aí eu acho Sim. que é interessante a pessoa ter um pouco mais. Depende, né? Tem gente que tem muita facilidade, porque o yoga não tem uma regulamentação. Então, ela não, você pode, né, se você souber, você pode dar aula, né? Em geral, a gente faz os cursos de 200 horas, que é o mais básico, é o de 200 horas. Mas não existe uma regulamentação com relação a isso, né? Então, numa transição de carreira, essa pós para mim seria o início, porque aí eu ia ter que me especificar em todas as terapias integrativas oferecidas, né? Eu diria que também, talvez você vai escolher algumas, né, ao longo desse processo. Eu diria assim, talvez algumas pessoas aqui estão mais interessadas em acupuntura, outras estão mais interessadas em yoga. O Uhum, que é interessante do curso, e até pelo feedback dos próprios alunos? Quando a gente trabalha nessa área, é interessante ter uma ideia de tudo que acontece. Inclusive, às vezes, para você indicar para outra pessoa. Falar, olha, talvez eu estou te atendendo como florais, mas quem sabe não valia a pena você fazer acupuntura também, né? Para a gente entender o funcionamento. Mas, né, na minha percepção e pelo que eu vejo também, o retorno das pessoas, é que acaba que a gente se especializa em alguma coisa. Então, vem um pouco como uma graduação, sabe quando a gente fez graduação, que tinha um pouco de tudo, e no final a gente tinha que escolher um pouco. Eu vou, quem fez letras, eu vou para linguística, eu vou para literatura, não, eu quero essa questão de ser intérprete. Então, é um pouquinho de sim, tudo para te dar essa visão geral, que é muito importante, inclusive, para você conseguir manter o diálogo com outros profissionais, montar uma rede. Imagina que você quer abrir um negócio, aí você vai abrir e vai ter outras pessoas, às vezes, atendendo. Até para você saber, não, aqui eu não vou, aqui no meu espaço eu não quero focar tanto na cultura, porque isso é mais, eu vou focar mais em pessoas que atendem esse tipo de práticas, tá? Então, é essa ideia bem geral. Com pinceladas em todas elas, o que você pode aplicar no seu dia a dia e para indicar para as pessoas.
Mas te dizendo, reiki, acupuntura e arte-terapia e aromaterapia, eu diria que essas quatro são as que... É porque elas têm uma regulamentação maior também, né? Uhum. Eu gosto de falar de arte-terapia, porque a gente às vezes fica achando que é só desenhar e tal. Não é, né? Tem toda uma questão de lidar. Eu não sabia, eu falo isso para mim mesmo, porque eu também não sabia até conviver com essas profissionais. Então, uma questão psicológica, ganhando e tal, então, assim, muito mais complexo do que parece. E aí tem uma regulamentação. Quando tem uma regulamentação, aí fica mais, né, mais importante você ter uma formação específica. Então, eu vi o curso dessa forma, sabe, Débora? Não sei se eu te ajudei, Ok. assim. Ajudou sim. E talvez, quem sabe, você consiga fazer até parcerias para o futuro do seu espaço. A gente teve duas alunas que saíram, assim, e juntas montaram o negócio delas, assim, sabe? Quem sabe? Certinho, então. Deixa eu Muito ver, obrigada. claro. Acho que a segunda é a Erione e a terceira a Sueli, né? Professora, o meu também é transição de carreira. A minha formação é psicóloga. E aí eu fiz uma formação de yoga, específica de yoga, foi 2 anos que eu Legal. fiz, né? Eu não sei se vocês conhecem, que é o Marcos Rojo, que ele sempre Sim, eu conheço. fiz a formação com ele, que ele exige que você faz a formação para depois fazer a pós. Então, são 2 anos de curso, né? E agora eu estou fazendo uma formação em Tai Chi, Uhum, na Sociedade Brasileira de Tai Chi Chuan. Então, por que que me interessam as práticas integrativas? Porque você precisa conhecer como funciona dentro do SUS, né? Se você quiser apresentar algum projeto ou mesmo trabalhar com essas uhum, terapias, uhum. você tem que conhecer como funciona isso, né? E é esse o meu interesse, né? É saber como funciona e também um pouco do âmbito, né? Qual que é o limite, até onde pode ir, né? Agora, a minha pergunta é, por exemplo, não vai ter livros. Como que vai ser a parte escrita? Vai ser artigos? Vai ser apostila? Como que é? Então, não é que tem livros, dependendo do professor, por exemplo, a aromaterapia tem Bíblia da aromaterapia, né? Indica A livros, Ayurveda né? também tem isso, indica livros. Tem indicação de livros, sim, e indicação de artigos. A indicação de artigos, em geral, até florais também, eu indico 3 livros para ler. Então, a gente tem indicação de livros, sim, uma bibliografia, sim. Artigos, em geral, a gente disponibiliza no Canvas para vocês, a gente deixa lá disponível, né? Livro, aí vai dependendo, né? Não sei se os professores disponibilizam, mas tem indicação de livro, sim. Esse seu interesse, eu diria que ele está principalmente nessa disciplina inicial e parte da orientação profissional também. Eu sou bem transparente, assim, a gente já testou vários professores nessa orientação profissional, e agora parece que... Porque era um pouco isso, né? Assim, às vezes, dependendo do profissional, ele tem um foco muito em consultório, tem um foco muito em clínica, alguma coisa assim. E aí a gente sempre queria um profissional que desse um pouco mais dessas ideias de legislação e tal. Então, eu acho que agora a gente conseguiu um pouco incluir isso um pouco também em orientação profissional. Não está tudo só na primeira disciplina, não. Mas eu diria que estão nessas duas, Entendi. assim, sabe? Para você, yoga vai ser repetitivo, né? Mas eu acho que você vai adorar a minha. Mas a gente sempre Mas eu está sou aprendendo. suspeitíssima. Eu sou suspeitíssima para falar das professoras, professores, que aí da minha transparência aqui com você também. Quando eu pensei em fazer isso, foi de empolgação. Eu falei, gente, eu conhecia as práticas no momento que eu achava que eu estava muito bem na minha vida. Eu não achava que eu estava doente, né? Nem nada, estava mal, psicologicamente, nada disso. Eu achava que eu estava ótimo. Só que aí as práticas me mostraram que eu podia ainda estar melhor. Eu falei, gente, como assim? Depois ficar melhor do que já achava que era bom, né? Então, eu sempre gosto de contar essa história um pouco isso, porque às vezes a gente conhece no momento que você está mal, assim, né? E para mim foi o contrário. Aí eu falei com a mestre, falei, gente, mestre, a gente tem que falar, a gente tem que divulgar isso e tal. Só que eu não conhecia professores, assim. Então, foi um risco também, né? Você juntar um grupo, mas eu vou ser muito sincera, é um grupo que
parece que as pessoas se conhecem há anos, assim, é um negócio muito, muito interessante, assim, né? Muito bom também para a gente que trabalha com as pessoas. Mas, yoga, você vai, né, para você que fez a formação completa do Marcos, vai ser tranquilo. Mas eu diria que talvez as outras, né, teriam uma iniciação aí para fazer parte da rede, né? Acho que você pode aproveitar dessa forma também, sabe? Eu respondi, assim, Entendi, professora. a joia. Sueli, Boa noite. Muito boa boa a noite. explicação, gostei muito. E eu acho que é um pouco. Dando para escutar? Eu estou no fone, Sim, tá? perfeito. E foi exatamente isso que eu pensei, assim, de ter é, vários tipos para a gente entender um pouquinho e depois se especializar realmente, para você que usa, como você comentou mesmo. Então, realmente era isso que eu estava imaginando. E depois se especializar em algumas ou alguma, né? Eu acho que eu entrei um pouquinho depois. As aulas são feitas na plataforma da PUC, não é? É isso? É uma plataforma tipo Teams? Como que funciona? Nessa plataforma aqui mesmo, que a gente já conversou, no Teams. Ah, é do Teams mesmo, né? As aulas são no Teams. Terça e quinta, de 19 às 22h30, tem um intervalo. Aí cada professor, assim, ele é de 8h40 às 8h50, mas tem um professor que faz 9 e tal, pode combinar com a turma. E o material e as avaliações são postados numa outra plataforma que chama Canvas. Ah, Aí vocês sim. vão ter a senha para acessar o Canvas, vai ter a disciplina, vai ter, né, eventualmente os textos que o professor ou a professora pediu, as atividades, se for prova, se for trabalho, também a gente entrega tudo por lá, vocês entregam tudo pelo Canvas. Ah, não, ótimo, então. Obrigada. Mais dúvidas, perguntas? Não? Então, na verdade, eu espero vocês na próxima turma. Então, assim, mais uma vez queria agradecer, né, a disponibilidade, tempo, interesse no curso. Igual eu falei, eu sou muito suspeita para falar, porque eu acho que eu fui muito sortuda mesmo de ter encontrado pessoas tão bacanas que topassem o projeto, né? E espero que vocês venham mesmo para a próxima turma, façam parte, aprendam bastante, também dividam com a gente o que vocês sabem também, né? A gente sempre é uma troca. Eu acho que o processo de aprendizado é para sempre e a gente está sempre trocando, tá? Então, ótimo, gente. Muito obrigada aí por. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau, então. Boa Obrigada, noite. boa noite. Até a próxima. Até.